Retornando, queridas amigas e queridos amigos, para o nosso segundo bloco. Pessoal, então já fizemos uma abordagem interessante, né, sobre a evolução histórica, penso eu, humildemente. Também falamos sobre os critérios norteadores, né, sobre a base principiológica. Falamos também sobre competência. Agora eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito da figura de dois auxiliares da justiça, conciliadores e juízes leigos. Obviamente que destacando a importância deles, porque sem eles nós não somos absolutamente ninguém nos juizados. Essa que é a grande verdade. Eu agradeço muito a partir do instante em que eu tive um juiz leigo para me ajudar na vara em que eu atuo. Mas o que eu gostaria de lembrar a vocês? Que nós temos uma diferença em relação ao dispositivo dos juizados especiais estaduais cíveis quanto ao dispositivo dos juizados especiais da Fazenda Pública, e vocês vão perceber qual é essa diferença, principalmente em relação à forma de recrutamento, tá bom? Vamos dar uma olhadinha primeiro, amigos, no artigo 7º da Lei 9.099 de 95. O slide já está prontinho aqui, depois a gente vai verificar o dispositivo correspondente na Lei dos Juizados da Fazenda Pública. Vejam só. Perdão, amigos. O artigo 7º tem a seguinte redação: os conciliadores e juízes leigos são auxiliares da justiça, perfeito, não tenho nenhuma dúvida, recrutados os primeiros, ou seja, os conciliadores, preferentemente entre os bacharéis em direito, e os segundos, os juízes leigos, entre advogados com mais de 5 anos de experiência. Pessoal, lembrem bem, 5 anos de experiência, por isso que eu destaquei. Juízes leigos ficam evidentemente impedidos de exercer a advocacia perante os juizados especiais enquanto no desempenho de suas funções. É claro que esse impedimento se dá tendo em vista que, se ele é advogado e é juiz leigo atuando numa vara dos juizados, de repente ele vai poder advogar naquela vara em que ele é juiz leigo? Não pode, evidentemente, não é? E nós temos regimentos internos dos tribunais dizendo, olha, não pode advogar em qualquer comarca do estado, né? Não pode advogar nas comarcas daquela respectiva, nas varas de juizados daquela respectiva comarca. Nós temos que analisar o que é que o regimento interno dispõe. Via de regra, é claro, ele não pode advogar naquela vara onde ele já é o juiz leigo. Se ele ali atua como juiz leigo, é claro que ele não pode ser advogado ali. Mas os regimentos, eles adaptam, dizendo, olha, não é só nessa vara em que ele atua como juiz leigo. Ele não pode advogar em juizados especiais, nenhuma outra vara de juizados especiais, do estado inteiro, ou da própria comarca, se tiverem várias varas de juizados especiais, tá certo? Agora, como é que fica a questão quando a gente trata dessas figuras dos auxiliares da justiça em sede de juizados da Fazenda Pública, pessoal? Então, deixa eu colocar aqui o dispositivo correspondente, vocês vão entender a diferença, né? Só lembrando, nós acabamos de falar de 5 anos de experiência. Nos juizados especiais da Fazenda Pública, aí está, pessoal. São 2 anos de experiência, né? No mínimo, 2 anos de experiência. Então, muito cuidado quando a perguntinha for formulada numa prova objetiva. Vamos só fazer uma leitura rápida, pessoal, do artigo 15 da 1253 de 2009. Serão designados, na forma da legislação dos estados e do Distrito Federal, conciliadores e juízes leigos dos juizados especiais da Fazenda Pública, observadas as atribuições previstas no 22, 37, 40 da 9.099. Os conciliadores e juízes leigos são auxiliares da justiça, como diz o parágrafo 1º, recrutados os primeiros preferentemente entre os bacharéis em direito e os segundos entre advogados com mais de 2 anos de experiência. Então, muito cuidado com a pergunta, porque a Lei 9.099 fala 5 anos, com mais de 5 anos de experiência para os juízes leigos. E o parágrafo 2º, na minha opinião, do 15, ficou bem melhor do que o parágrafo único do 7º da Lei 9.099, dizendo: os juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante todos os juizados especiais da Fazenda Pública instalados em território nacional. Então não tem discussão, é no Brasil inteiro. Né? Não é só no estado da federação, não. Não é só naquela comarca, é no Brasil inteiro, enquanto no desempenho de suas funções. Tá certo? Visto isso, pessoal, mais um ponto importante. Vamos lá que não podemos perder tempo. Vamos falar a respeito de partes? Vamos. Maurício, artigo 8º. Isso.
quem é que pode ser parte, ou melhor, o legislador começa dizendo quem é que não pode ser parte na 9.099. De novo, na minha opinião, o artigo dos juizados especiais da Fazenda Pública está melhor redigido do que o artigo da Lei 9.099. Eu acho que é o tempo, né, pessoal? A 9.099 é de 95, a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública ela é de 2009, não é? Então, assim, a gente tem que, obviamente, entender que com o tempo houve uma evolução. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Mas vamos lá, sem perder tempo, vamos olhar o que é que diz, quem é que pode demandar nos juizados, quem é que não pode, por que o legislador adotou aquela opção, né? Por que ele acabou excluindo os cessionários de direito de pessoas jurídicas? Porque somente algumas pessoas jurídicas podem, né, como microempresas, EPPs, microempreendedores individuais, OCIPs e por aí vai. Por que será? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha, pessoal. Eu vou colocar aqui o artigo 8º primeiro, né, da Lei 9.099, de 95. Às vezes meu cursor some aqui. Chegou aqui, pessoal, chegou. Vamos lá. Artigo 8º, olha, não poderão ser partes. Começa com um advérbio de negação. Então já começa o legislador dizendo, não pode ser parte no processo instituído por esta lei. O incapaz, o preso, incapaz pode demandar nos juizados da Fazenda Pública, hein, pessoal? Principalmente questões relacionadas aí a fornecimento de medicamento, realização de procedimento cirúrgico, desde que devidamente representado, não há problema algum. Mas nos juizados especiais estaduais a gente tem regra própria, tá? Dizendo que o incapaz não pode nos estaduais cíveis. Incapaz, preso, pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas da União, massa falida, insolvente civil. Esses não podem ser partes, né? Tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Somente serão admitidas a propor ação perante o juizado especial pessoas físicas capazes, então está muito claro, né? Por isso que o incapaz não pode ser parte, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas. Maurício, por que isso? Cessionários de direito de pessoas jurídicas? Porque nos juizados, pessoal, não tem que pagar custas, né? O acesso ao primeiro grau independe do recolhimento de custas, de despesas. Então, para impedir que as pessoas jurídicas, principalmente os grandes, né, ingressassem nos juizados, sabendo que não tem que pagar custas, isso poderia elevar o número de demandas de maneira absurda. Então vamos fazer o seguinte, já que a lei impede, nós, pessoas jurídicas, vamos ceder nossos créditos para as pessoas físicas capazes, porque aí elas podem, não tem problema. E depois a gente faz um acordozinho, né? Então, se eu sou dono de eu sou o sócio principal de uma pessoa jurídica, eu tenho cheques que foram emitidos, né, por terceiros. Todos voltaram sem provisão de fundos, todos. Né? Então, o que eu faço? Quer saber de uma coisa? Já prescreveram, não posso executar. Vou entrar com uma ação de cobrança, vou ceder esses créditos, né, os títulos de crédito, esses cheques, títulos executivos extrajudiciais, conforme o artigo 784 do CPC. Eu vou ceder esse direito que é meu para um particular, né, para uma pessoa física capaz, ela demanda lá no juizado, se ela fizer um acordo, 10% é dela, 90% é meu. Não, o legislador falou, não pode não, de jeito nenhum. Não é possível essa cessão de direito de pessoas jurídicas só com o intuito de burlar a lei. Né? Então o legislador também pensou nisso e proibiu. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Vamos prosseguir com a leitura do nosso artigo 8º, porque temos algumas outras novidades. Então, além das pessoas físicas capazes, né, excluídos, claro, os cessionários de direito de pessoas jurídicas, pessoas enquadradas como MEIs, né, microempreendedores individuais, microempresas, MS, e EPPs na forma da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Alterações que nós tivemos no artigo 8º, porque houve uma pressão também muito grande no sentido de permitir, né, que as microempresas, microempreendedores individuais, EPPs, até pelos faturamentos que elas têm, né, de forma anual, de maneira anual, não seria viável proibi-las, né, de demandar nos juizados. Então elas foram encaixadas aí no inciso 2º do parágrafo 1º. As OCIPs, né, pessoas jurídicas qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público, tem algumas organizações que são muito, muito sérias, né, pessoal, muito respeitadas, inclusive. Né? No estado das Minas Gerais, a gente tem uma organização das mulheres que atuam na defesa
Nas relações de consumo, sabe, uma organização muito séria, elas podem demandar em sede de juizados. E para fechar, pessoal, as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos da Lei 10.194, e o parágrafo 2º dizendo, óbvio, né, que o maior de 18 anos pode ser autor, independentemente de assistência para fins de conciliação. Tá bom, pessoal? Então essa é a redação que a gente tem do artigo 8º quando a gente fala da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis. Mas na Fazenda Pública eu disse para vocês que a redação ficou melhor. Então vamos lá a ela. Olhem só, pessoal. O que o artigo 5º diz? Podem ser partes. Inciso 1º como autores, inciso 2º como réus. Pronto. Né? Ficou muito simples, muito objetivo. Como autores, pessoas físicas, microempresas e EPP. Né? Pessoas físicas. Não fala de capazes nem de incapazes. Então não há distinção. E como réus, os estados, Distrito Federal, territórios, municípios, bem como as autarquias, fundações e empresas públicas vinculadas aos estados, ao Distrito Federal, territórios e também aos municípios. Então podem figurar no polo passivo. Tá bom, amigos? Questão de partes, então, questão das partes solucionada. Maravilha? Mais um ponto importante, pessoal, que eu quero destacar aqui com vocês. Eu não vou colocar o dispositivo na tela, mas eu gostaria de destacar com vocês o artigo 9º, logo em seguida, 9º, da Lei 9.099. Humildemente eu peço a atenção de vocês, pessoal. Por quê? Porque esse artigo 9º, basicamente, ele diz assim, naquelas causas com valor até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente e podem ser assistidas por advogado. Até 20 salários mínimos podem ser assistidas por advogado. Acima de 20 salários mínimos, a assistência é obrigatória. Tá? Foi um critério estabelecido pelo legislador. Eu não concordo. Eu penso que precisa de advogado em toda e qualquer causa, principalmente porque nós sabemos muito bem o perfil de quem demanda nos juizados especiais. São pessoas que nem sempre têm condições de contratar um advogado. É claro, nem sempre elas têm condições. Então, se por acaso uma das partes comparece com o advogado na audiência de conciliação, é obrigação do juiz falar, olha, você, parte que compareceu sem advogado e você que está com advogado, mesmo que seja naquelas causas com valores abaixo de 20 salários mínimos, até os 20 salários mínimos, o juiz tem que equilibrar a atuação das partes, princípio da isonomia, da paridade de armas, não é? Do tratamento igual que deve ser conferido a ambas as partes, não só quando for pessoa jurídica do outro lado, não só, mesmo pessoas físicas. Eu, particularmente, não concordo com a redação do artigo 9º, mas do caput, né? Não sou ninguém para isso, apenas estou dividindo meus singelos comentários com meus queridos amigos, né? E por que eu falo isso? Porque no parágrafo 1º do artigo 9º, o legislador vem e fala assim, olha, sendo facultativa a assistência, ou seja, naquelas causas até 20 salários mínimos, se uma parte comparecer assistida pelo advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser. Se quiser. Não, é obrigação do juiz. É obrigação. Era aqui que eu queria chegar, né? A outra parte, de repente, ela pode falar assim, eu não quero advogado, mesmo outro estando com advogado. Não. Ela não tem que querer. Né? Por quê? Porque tem questões que são técnicas e que o leigo, via de regra, não sabe. Então, eu não vejo essa norma limitadora, né, como uma norma de aceitação sequer razoável, meus amigos. Não concordo de maneira alguma, mas o parágrafo 1º diz isso, tá? Se a outra parte comparecer com o advogado, ou se a parte ré for pessoa jurídica ou firma individual, a outra parte, se quiser, vai ter uma assistência jurídica prestada por aquela vara, né, dos juizados especiais, né, através de um órgão que seja ali instituído. Normalmente são convênios que se tem com a OAB e os advogados acabam atuando ali para equilibrar essa relação. Eu só não concordo com a ideia do se quiser. Eu, pelo menos, vejo dessa forma, né? É humildemente que eu digo isso para vocês, pessoal. Esse artigo 9º aqui no seu parágrafo 3º, diz que o mandato poderá ser verbal, né, exceto quanto aos poderes especiais, tá bom? E o parágrafo 4º, logo em seguida do 9º, traz aquela redação relacionada à figura do preposto, não é?
Nós sabemos que a pessoa jurídica, o réu, né, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, ele poderá ser representado por um preposto credenciado que vai, né, estará acompanhado aí de uma carta de preposição que ele assina ali na hora, né, com poderes para transigir, mas não precisa haver vínculo empregatício. Não há necessidade de vínculo empregatício. Então, a gente sabe muito bem como é que funciona na prática pessoa jurídica com os seus prepostos, né, devidamente credenciados, com poderes para transigir, mas que chegam na audiência, não sabem nem por que estão ali. Né? Quem milita no dia a dia dos juizados sabe disso. É uma pena que assim seja, mas é a redação do artigo 9º, parágrafo 4º. Não há necessidade de vínculo empregatício para o preposto. E tem um enunciado do FONAGE,